comandante falando: "Primeiro oficial, me dê o controle do avião, deixe que eu cuido disso." Primeiro oficial falando: "Comandante, eu já passei o controle do avião para você." E o comandante está tão em pânico que nem percebe que está no controle do avião. Ele está tão concentrado em entender o problema do avião que não consegue nem ouvir a voz da primeira oficial. No momento, o avião está a uma altitude de 390 pés em uma posição de stall. Antes que o comandante ou a primeira oficial possam fazer qualquer coisa, a cabine de comando começa a emitir um aviso de segurança. Don't sink, não afunde. Don't sink, don't sink, don't sink. O que aconteceu depois? O avião consegue impedir a queda ou não? Esta é a surpreendente história do voo 6289 da Air Algérie, e você vai ficar surpreso quando descobrir o que aconteceu. 6 de março de 2003. No aeroporto de Tamanrasset, na Argélia, este Boeing 737-200 está se preparando para decolar. O voo 6289 da Air Algérie está programado para chegar ao aeroporto internacional, ou Ari Boumindine, em Argel, com uma escala em Gardaia. O voo já está 3 horas atrasado devido a um problema com a bomba hidráulica do sistema B do avião. Apesar de o avião ter quase 20 anos de idade, a manutenção da Air Algérie é muito boa. E apesar do problema temporário com a bomba hidráulica, o avião está em boas condições. Este 737-200 está equipado com 2 motores turbofan JT8-17A, com dutos de baixo desvio que parecem novos por fora. No entanto, o motor esquerdo completou 30.000 horas de voo, enquanto o motor direito tem 23.000 horas. Devido ao atraso do voo, o comandante está intencionalmente atrasado. Devido à chegada tardia do comandante, o primeiro oficial precisa concluir todos os preparativos antes do voo. O comandante desse voo é Boualem Benaïcha, de 48 anos, que tem uma experiência total de 10.000 horas e 760 horas de voo. No entanto, dessas horas, apenas 1.087 horas são como comandante no Boeing 737-200, o que é importante observar. Na cabine de comando, Fátima Youssef, de 44 anos, está servindo como primeira oficial com 5.000 horas e 219 horas de voo de experiência. No entanto, Fátima passou 205 horas a mais no 737-200 do que o comandante Benaïcha. Além dos pilotos, há 4 tripulantes de cabine no avião se preparando para a partida do voo. O novo horário de partida do voo, devido ao atraso, está marcado para as 14 horas e restam apenas 20 minutos. A equipe de manutenção terminou de consertar a bomba hidráulica e 97 passageiros embarcaram no avião. Apesar de que 100 passageiros deveriam estar nesse voo, 3 passageiros tiveram problemas de documentação e não puderam embarcar. Por isso, havia 97 passageiros no voo 6289. Entre essas 97 pessoas está um soldado argelino de 28 anos, chamado Youssouf Gilali, que está sentado na última fileira do avião. Vale a pena observar que Youssouf Gilali não colocou o cinto de segurança, e esse será um dos melhores erros da sua vida. Como? Vamos descobrir isso em breve. Por enquanto, devido ao atraso do comandante, a primeira oficial está realizando toda a configuração inicial e o procedimento por conta própria. Além disso, ela também abasteceu o avião com 4,6 toneladas de combustível para esse voo. Por isso, com o combustível, 97 passageiros e muita bagagem, o peso de decolagem do avião chegou a 48,708 quilos, apenas 800 quilos abaixo do limite máximo. E isso será um fator crucial no incidente de hoje. Finalmente, após a conclusão da maior parte do trabalho fora do avião, o comandante chega.
Mas mesmo depois de chegar tão tarde, ele não ajuda a primeiro oficial em suas tarefas. Em vez disso, ele transfere a responsabilidade de pilotar o avião para Gardaia para a primeira oficial, que se ocupa em conversar pessoalmente com o gerente da cabine. Enquanto isso, depois de concluir todas as tarefas da cabine, a primeira oficial começa a ler o briefing da partida, que conclui detalhes sobre as diferentes velocidades de decolagem do avião, como V1, VR e V2. Ela também informa ao comandante que a relação de pressão do motor, EPR, precisa ser ajustada para 2,18, o que significa potência máxima. Quando a primeira oficial segue em frente, o comandante a interrompe, como se já soubesse de tudo. E depois de interromper esse briefing importante, ele volta a conversar com o gerente da cabine. Percebendo que o comandante não está interessado no restante do briefing, a primeira oficial liga para a torre para informar que o avião está pronto para partir. Assim que a torre confirma, começa o processo de empurrar o avião. Alguns minutos depois, o avião começa a taxiar lentamente em direção à pista de decolagem. Nesse momento, o gerente de cabine deve idealmente deixar a cabine de comando e retornar ao seu assento na parte traseira. Mas, por alguma razão desconhecida, o comandante acha tão importante conversar com ele que o interrompe e o faz ficar no assento da cabine de comando. Está claro que o gerente de cabine e o comandante estão levando as coisas de forma muito casual e não estão prestando atenção à segurança dos passageiros. Isso explica porque o comandante não permitiu que o briefing de partida fosse concluído e continuou com sua conversa pessoal. Na aviação, é uma prática básica que os pilotos foquem exclusivamente na segurança do avião antes da decolagem e durante o pouso. Se precisarem discutir assuntos pessoais, podem fazer isso durante a fase de cruzeiro do voo. Não importa o quanto você seja um especialista em uma determinada rota ou avião, você deve sempre ouvir e concluir o briefing com total atenção. Porque o briefing tem um papel crucial quando se trata de dar o foco e facilitar o gerenciamento de recursos da tripulação. Na aviação, um briefing de emergência é realizado antes da decolagem, o que é muito importante para a segurança. O briefing abrange todos os exercícios que precisam ser seguidos em casos de emergência. Isso garante que todos os membros da tripulação entendam claramente sua função e ativem sua memória muscular, para que saibam exatamente o que fazer em caso de emergência. Durante o taxiamento, uma forma resumida das instruções de emergência é repetida para esclarecer qualquer confusão e garantir que todos os exercícios estejam bem presentes na mente da tripulação. Além disso, há um briefing específico sobre o procedimento de falha do motor que explica as medidas a serem tomadas em casos de falha do motor. No entanto, esse briefing varia de acordo com o aeroporto, a companhia aérea ou a aeronave. O que é mais surpreendente é que nenhuma dessas instruções foi realizada para esse voo. Em vez de se concentrar nessas instruções, o comandante ainda está envolvido em conversas pessoais com o gerente da cabine. Agora são 14 horas e 12 minutos, e o avião atingiu o ponto de espera da pista 02 enquanto taxiava. Ao chegar nesse ponto, a primeira oficial liga novamente para a torre para informar que estão prontos para a decolagem. A torre autoriza a decolagem imediatamente e a primeira oficial alinha o avião na pista. Agora o avião está totalmente pronto para decolar e tudo na cabine de comando parece estar normal. No entanto, ninguém está ciente de que há um grande problema com o motor esquerdo do avião. É um problema significativo que coloca em risco a vida de todas as pessoas no avião. Na verdade, pequenas rachaduras começaram a se formar nas lâminas da turbina de alta pressão, localizada logo atrás das câmaras de combustão do motor. Isso se deve à fadiga térmica.
A fadiga térmica ocorre quando os ciclos de aquecimento e resfriamento repetidos fazem com que o material se deteriore e desenvolva rachaduras ao longo do tempo. O problema é que essas rachaduras são cobertas por uma camada sólida preta, formada devido à oxidação do óleo e ao calor. Como resultado, ninguém notou essas rachaduras durante a verificação antes do voo. Sem saber do problema do motor, os dois pilotos estão se preparando para decolar. Quando o avião se estabiliza, o comandante empurra a alavanca de propulsão para frente para aplicar potência máxima. Quando o avião se estabiliza, o comandante empurra a alavanca de propulsão para frente para aplicar potência máxima. Primeiro oficial falando: "Estou com o controle." A velocidade do avião aumenta na pista e tudo na cabine de comando parece normal. De repente, o comandante informa a velocidade do avião a primeiro oficial, dizendo: "Comandante falando, V1, girar!" Ao ouvir isso, a primeiro oficial puxa gradualmente para trás o manche do avião a uma velocidade de cerca de 3 graus por segundo. Isso faz com que o nariz do avião se levante e ele sai da pista para o ar. Nesse momento, o avião está viajando a 160 nós e está no ar há apenas 5 segundos. Enquanto isso, a primeira oficial pede ao comandante que recolha o trem de pouso. Mas assim que ela diz isso, as pás da turbina de alta pressão do motor esquerdo do avião se quebram com uma forte explosão. Isso faz com que o motor esquerdo falhe e perca a força de propulsão em um instante. As lâminas quebradas danificam severamente as lâminas da turbina do segundo estágio. Como resultado, o motor não tem como liberar calor e começa a derreter por dentro. Ou seja, o voo está com sérios problemas no momento. Assim que o avião decolou, a falha repentina do motor causou um grande choque nos pilotos. Mas as coisas não estavam tão fora do controle a ponto de perderem toda a esperança. Porque o motor esquerdo falhou, mas não houve incêndio. E o motor direito ainda estava fornecendo potência total do avião. Esse é um cenário para o qual os pilotos são treinados pelo menos uma vez a cada 6 meses. E se você mantiver a calma, seguir as regras e lidar com a situação com a sabedoria, não é tão difícil passar por isso. Mas o descuido do comandante e do restante da tripulação antes desse voo está começando a surtir efeito. Assim que o motor falha, a aeronave começa a se inclinar para a esquerda repentinamente. Para endireitá-lo, a primeira oficial empurra imediatamente o leme do lado direito, o que ajuda o avião a se alinhar consideravelmente. Os trens de pouso do avião ainda estão abertos, o que dificulta manter o avião equilibrado nessa condição. Embora a primeira oficial tenha pedido ao comandante para recolher o trem de pouso, o comandante pode ter ficado tão assustado com o barulho da explosão do motor que se esqueceu de fazer isso. Nesse momento, a primeira oficial está se esforçando para controlar o avião de todas as formas possíveis. Em pânico, ela fala. Primeiro oficial falando: "O que está acontecendo aqui?" Nessa situação, os pilotos precisam seguir um procedimento muito específico, em vez de entrar em pânico. Até que o avião atinja pelo menos 400 pés de altitude, o piloto que está pilotando deve se concentrar totalmente em pilotar o avião, enquanto o piloto que está monitorando deve se concentrar apenas em dar assistência. Quando o avião atingir 400 pés de altitude e se estabilizar, eles devem focar na compreensão do problema que está ocorrendo. Nesse momento, é responsabilidade do monitoramento do piloto verificar os itens de memória e discutir com seu parceiro para tomar as medidas necessárias. Como nesses casos, a alavanca de partida do motor deve ser ajustada para cut-off para interromper o fornecimento de combustível e evitar que o motor pegue fogo. Infelizmente, os pilotos do voo 6289 não realizaram nenhuma dessas ações. Em vez disso, o comandante assume o controle do avião e continua subindo em um ângulo de 18 graus, o que é uma decisão muito ruim. Muitos de vocês podem pensar que o comandante fez a coisa certa ao assumir o controle.
porque ele é mais experiente e deve ser capaz de lidar melhor com a situação. Mas, na verdade, esse não é o caso, e há 2 motivos para isso. A primeira razão é que a primeira oficial tinha feito toda a preparação para o voo enquanto o comandante estava ocupado conversando com o gerente da cabine. Então, na verdade, a primeira oficial está muito mais bem preparada para pilotar o avião. Nessa situação, o melhor é que o piloto que está pilotando o avião, desde o início, continue no controle. E qualquer que seja o procedimento de emergência, ele deve ser seguido. Mas aqui o comandante não consegue pensar em nenhuma dessas coisas importantes. Na verdade, o comandante ignorou a instrução sobre todos esses procedimentos antes da decolagem, e é por isso que eles não estão mentalmente preparados para manejar o avião neste momento. Eles estão tratando esse avião totalmente carregado, com o motor que já falhou e o trem de pouso ainda aberto, como se fosse uma decolagem normal, subindo continuamente, o que é uma abordagem totalmente errada. Finalmente, a 300 pés de altitude acontece o que todos nós temíamos. O avião começa a perder velocidade muito rapidamente. Vendo isso, o comandante entra em pânico e, desesperado, grita com a primeira oficial. Comandante falando: "Me dê o controle do avião, deixe que eu cuido disso!" Enquanto isso, a primeira oficial já passou o controle do avião para ele, e ela responde assim. Primeiro oficial falando: "Eu já te passei o controle!" Ao mesmo tempo, a primeira oficial pergunta ao comandante mais uma vez. Primeiro oficial falando: "Devo recolher o trem de pouso?" Mas o comandante não dá nenhuma resposta à pergunta dela. Isso mostra que o comandante está tão concentrado em entender o problema do avião que não consegue nem ouvir a primeira oficial. E ele não está percebendo que o nariz do avião está muito alto no momento. Nessa condição, a altitude de inclinação do avião deveria ser de 12 graus. No entanto, o comandante continua subindo o avião em um ângulo de 18 graus. Como resultado, o avião começa a se mover em direção a uma posição de stall. Sem saber o que fazer, a primeira oficial rapidamente pega o microfone manual e entra em contato com a ATC dizendo: Primeiro oficial falando: "Temos um problema com o nosso avião!" Assim que ela diz isso, o tremor do manche é ativado na cabine de comando, o que é um sinal importante de que o avião está prestes a estolar. 12 segundos se passaram desde que o motor falhou e o avião agora está estolando a uma altitude de 390 pés. Na cabine de comando, todos os instrumentos estão tremendo violentamente, e os passageiros na parte de trás perceberam que suas vidas estavam em perigo. Apesar de tudo isso, o comandante ainda não entendeu que precisa baixar o nariz do avião. Em vez disso, ele continua avançando com o avião no mesmo ângulo. Por fim, o avião estola e se nivela no ar. E no segundo seguinte, com a asa direita baixando, começa a cair rapidamente em direção ao solo. O controlador na torre do aeroporto observa o desenrolar de tudo isso e percebe rapidamente que o voo 6289 está com sérios problemas. Assim, o controlador aciona imediatamente o alarme de acidente e, quando os bombeiros escutam, correm rapidamente em direção ao avião. Enquanto isso, na cabine de comando, começam a ocorrer fortes vibrações e o aviso de segurança Don't Sink, não afunde, também começa a soar. E antes que o comandante ou a primeira oficial possam fazer qualquer coisa, às 2 horas e 15 minutos e 18 segundos da tarde, o avião cai drasticamente perto do final da pista 02. Primeiro, a seção traseira e a asa direita do avião atingem o solo, e no momento seguinte, o avião pega fogo devido ao combustível que está dentro O avião agora é uma bola de fogo, cruza os limites do aeroporto, passa por uma estrada e finalmente para o outro lado. Nesse acidente, o avião foi completamente destruído, e quando os bombeiros chegaram, ele já tinha se transformado em cinzas.
Das 103 pessoas a bordo, 102 morreram instantaneamente no local. Isso significa que apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente, e seu nome é Yusuf Gileli. Ele é o mesmo soldado argelino que estava sentado na última fileira do avião sem um cinto de segurança. Quando o avião atingiu o solo, ele foi arremessado para fora por não estar usando o cinto de segurança, e foi assim que a sua vida foi salva. No entanto, ele sofreu ferimentos muito graves e ficou em coma por vários dias. Além desse soldado, outras 3 pessoas também tiveram muita sorte, pois não puderam embarcar no voo devido a uma confusão com seus documentos. A notícia desse acidente chocou o mundo inteiro, pois foi o desastre de aviação mais mortal da história da Argélia. A investigação sobre o incidente foi finalmente iniciada, e o relatório revelou que o acidente foi causado por falha no motor, negligência do comandante e falta de medidas adequadas para entender e resolver o problema. 21 anos se passaram desde o acidente, mas as imagens aterrorizantes ainda estão frescas na mente do povo argelino. Então isso é tudo no vídeo de hoje, pessoal. Até mais, com mais uma história interessante. Até lá, tchau e fiquem bem.